Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje vamos continuar falando de arte, entendendo um pouco mais sobre o que é belo, o que é feio, a questão de gosto. Tema da nossa aula de hoje, breve resumo no caso. Então, para falar de arte, falar de estética, de belo, que é o que nós trataremos hoje, é interessante que a gente faça uma análise do nosso contexto atual, onde muitos padrões de beleza são estabelecidos, lembrando que muitos deles por interesses aí econômicos e financeiros de grandes empresas que ganham com isso. E também uma grande analisar também as nossas percepções enquanto consumidores que atendemos esses padrões, né? E a palavra estética, que inicia a nossa aula, o que é estética, é extremamente utilizada para atender aí essa busca por alcançar esse padrão que é estabelecido. E a palavra estética, ela vem, na verdade, do grego, que é a faculdade de sentir. E essa faculdade de sentir é também um ramo da filosofia que estuda o que é belo, as linhas gerais da crítica e do gosto, enfim. E compreendendo um pouco mais sobre o que é estética do ponto de vista filosófico, a gente vai também compreender o que é belo. Para entender o belo, a gente precisa, antes de mais nada, destacar o aspecto do relativo. Tá? A beleza, ela é algo relativo. Então, se a gente for analisar o processo histórico, o que é considerado belo hoje não era provavelmente na Idade Média. Então, na Idade Média, o corpo magrinho, como hoje se estabelece como padrão, não era na Idade Média. Então, a gente vai observar as variações do que se identifica como belo, e não somente nos vários contextos históricos, como atualmente, no nosso contexto atual. Então, provavelmente o que eu acho bonito não é o que o outro acha bonito, né? Então, é possível que exista uma análise do que é belo, a diferença entre a análise das pessoas, né? Então, o belo na Grécia Antiga estava muito ligada também aos deuses, que por sua vez tinham muitos aspectos, tanto positivos como negativos aí dos seres humanos, dos homens. E muitos aspectos da cultura da Grécia, elas foram herdadas pelos romanos e extremamente valorizado no Renascimento, né? Estudamos aí no Renascimento, na sala de História, como era aí uma inspiração, né? Os aspectos artísticos da Grécia e Roma para os renascentistas. Na Grécia, o belo estava muito ligado aos sentidos. O que é belo é o que agrada aos olhos, é o que agrada a audição. Então, as pinturas que agradavam os olhos, as esculturas que agradavam os olhos, a poesia, a música que agradava a audição. Então, eles se utiliza isso como um parâmetro de belo ou não, que é agradável ou que não é agradável. E ainda assim, tem uma análise muito mais complexa, muito mais extensa do que é de estética e belo, trazendo também para o ponto de vista moral. E aí a gente vai falar, por exemplo, de Aristóteles, que falava da distância da virtude e do vício, pontuando, destacando aí a moderação como algo importante, né, para a moral. Isso nós também estudamos em moral, né, a visão de Aristóteles. E para Sócrates, ele vai falar sobre a utilidade. Então, se algo é útil, algo é belo. Se não tem utilidade, também aí não vai ter beleza. E o que é feio? Até o século XIX, o que fosse considerado feio não era considerado arte. E uma nova visão, uma construção de novas perspectivas, observa-se que pode ser que alguém ache aquele determinada obra feia, mas por isso ela não deixa de ser considerada arte. Então, abre aí um campo para o que se considera arte. Então, não apenas até século XIX, o belo estava muito ligado às representações, à cópia do real, e com o passar do tempo, o que era mais abstrato também, que não é possível, que não, por muitos não é considerado bonito, mas é sim considerado arte, né? Então, temos também essas discussões. E a questão de gosto não se discute. Vocês observaram, na verdade, uma pergunta. Nossa aula hoje traz muito sobre muitos questionamentos. Não temos
temos muitas interrogações. Por quê? Porque a interrogação ela é um ponto de partida para uma análise. Então, é o que se propõe, é o que o nosso resuminho propõe. A partir dessas análises, o que é estético, que a gente possa sair da nossa aula entendendo estética com uma ampla visão do que é estética, assim como o belo e assim também como o feio. E a questão de gosto não se discute, porque vamos falar sobre o que eu gosto, o que o outro gosta, entender a diferença, a análise do que é belo, o que é feio, como algo construtivo. Então, o fato de eu não gostar do outro não significa dizer que aquilo não é bom ou que não é ruim, muito pelo contrário. E se permitir a entender, a compreender o que o outro acha belo e por que o outro acha belo, ou então por que o outro acha feio, enfim, refletir um pouco mais sobre esses padrões de beleza. Nós vimos nas aulas também anteriores de filosofia que a gente já tem uma predeterminação a compreender algo como gostar de algo, mas na verdade a gente gosta porque muitas pessoas que estão no nosso ciclo social gostam, e a gente tem sempre que parar para entender o que é a nossa identidade, o que está ligado à nossa identidade. Por isso, sempre problematizar esses padrões. Então, a gente sofre muito hoje em dia, muitas meninas, muitos meninos, porque não tem tal cabelo, porque não tem tal cintura, porque não tem tal tamanho. E, na verdade, a gente precisa amadurecer no sentido de não contribuir para o estabelecimento desses padrões. Né, de entender que é na diversidade, que é na variedade, que é na mistura, na diferença que tem aí a possibilidade de construção, tá certo? Então a gente encerra a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido e se encontra na próxima semana.